eu terminei de ler anteontem o livro Poemas Escolhidos do Gregório de Matos e eu queria dar minha review aqui pra vocês. Estou com um plano de ler 12 livros esse ano e eu tô sempre passando por aqui nesse YouTubezão de nós todos pra dar minha opinião sobre os livros que eu tô lendo. No momento, eu tô lendo Will e Will, do John Green com David Levitan, mas eu acabei de acabar, praticamente, Poemas Escolhidos de Gregório de Matos com... Qual que é o nome? Peraí, deixa eu pesquisar aqui. Poemas Escolhidos Gregório de Matos. É escrito por Gregório de Matos, mas com a seleção feita por José Miguel Wisnik. Porque, para quem não sabe, Gregório de Matos tinha vários poemas. E aí, esse Wisnik, ele selecionou alguns e fez esse livro, né? O Poemas Escolhidos de Gregório de Matos, para serem. Para o livro ser um preparatório para a FUVEST. Ele é um livro obrigatório na FUVEST, inclusive. Não sei se ele ainda tá, mas no ano que eu comprei ele, ele tava como livro obrigatório da FUVEST. E ele é justamente para você estudar mais sobre o estilo de escrita barroca. Enfim, sem ficar me demorando aqui. Explicando um pouquinho sobre o que é o livro, eu basicamente já expliquei, mas existem alguns poemas nesse livro que ninguém sabe se é da autoria de Gregório de Matos. Por quê? Os poemas de Gregório de Matos nunca foram publicados. Eles foram, na verdade, passados de mão em mão por colecionadores até eles virarem realmente objeto de estudo, matéria de estudo. E aí, foi aí que várias pessoas se reuniram e fizeram ali diferentes interpretações dos poemas dele, para criar algumas coletâneas que são os livros de Gregório de Matos que a gente vê hoje em dia. Pelo menos isso era o que dizia no prefácio do livro. Se eu entendi o prefácio errado, eu já peço 1001 perdões, mas basicamente o que eu entendi foi isso. Aí, beleza. O livro ele vai se dividir em algumas partes. É, ele é mais dividido por tipos de poema, por exemplo, os poemas irônicos, que eram direcionados à alta sociedade da Bahia de 1600, da Bahia do Brasil colonial, né? Pra quem não sabe, bom contexto aí, Gregório de Matos era baiano. É, e também tem a parte romântica, em que ele expressava mais sentimentos, a parte religiosa, onde ele falava muito mais sobre a questão espiritual e tudo mais. E aí você consegue ter uma ideia da escrita barroca. Eu acho que ele é um ótimo escritor barroco para quem quer estudar. Porém, o meu objetivo ao ler esse livro não era estudar. Na verdade, quando eu comprei era. Mas quando eu estava lendo, não era simplesmente estudar. Eu estava lendo por entretenimento. Eu não estava lendo com o intuito de, não, agora eu vou sentar e vou estudar a literatura barroca brasileira. Não. E aí que veio o problema. Por quê? Eu fui eu entrei no livro sem um olhar muito crítico e precisei desenvolver um olhar crítico quando eu me deparei com algumas coisinhas aqui e ali muito desconfortáveis da leitura, da escrita de Gregório de Matos. Gregório de Matos era um cara extremamente racista e que em muitos poemas objetifica mulheres de um jeito bem desagradável. É, eu, como uma pessoa, né, designada feminina ao nascer, mesmo sendo me identificando como não binário, sou designado feminino ao nascer. Mas isso é incômodo. Ver que não é o grupo mulheres, não é um grupo de pessoas. Quando ele é escrito do jeito que Gregório de Matos escreve, eu entendo como um objeto. Eu sinto essa objetificação. Que foi, inclusive, uma coisa que eu senti lendo Wicked. Que foi um dos grandes motivos de eu não gostar do livro. É um ser feito de sexo. Um ser feito de aspectos atraentes. É assim que a mulher é descrita por grande parte dos leitores. E isso me incomoda
profundamente. É um tipo de leitura que me incomoda de verdade. Os poemas racistas eu não tenho tanta propriedade aqui pra falar, mas eu li um artigo, um ensaio, na verdade, bem legal. Eu só procurei Gregório de Matos racismo. Aí apareceu um ensaio da faculdade de Santa Catarina, se eu não me engano, falando um pouquinho sobre, né, o jeito que, que os preconceitos do autor se refletem nas obras dele. E eu acho que esse ensaio é muito interessante para quem quiser ler poemas escolhidos de Gregório de Matos com um olhar mais crítico, com uma percepção diferente do que simplesmente vou ler esses poemas aqui, tá ligado? Eu acho que isso é muito importante. Ir com esse olhar mais crítico, mais aguçado, quando você for embarcar na leitura desse livro. É, onde estávamos? Ia falar mais alguma coisa. Pera, calma, eu vou lembrar. Ah, é. Agora, falando simplesmente sobre a escrita dele, sem envolver essas partes que eu não gostei, que eu achei pertinente deixar claro aqui que eu não gostei, é, vamos falar de uma das coisas que eu achei incrível, que é o tom com que ele se refere à alta sociedade baiana do Brasil colonial. Eu acho que ele tem uma sagacidade muito boa com as palavras. E o que mais me impressionou, assim, estudiosos podem me corrigir se eu estiver errado, super aceito, porque eu não sou estudado na área, eu só sou um consumidor casual. É, mas uma coisa que eu acho muito interessante. O que eu tava falando? Meu Deus, pera. É que os poemas dele têm uma clara crítica. O tom crítico é muito claro. Mas se você descartar o tom crítico, você consegue ler o poema como simplesmente, sei lá, ele tem muitos poemas que instruem qualquer tolo a se tornar um fidalgo, por exemplo. São instruções que se você não tem se você não vê com a visão, com o tom irônico que ele leu, que ele escreveu, você consegue ler como se fosse só uma lista de instruções. Mas existe ali o subtexto. Eu acho que é isso. Ele é muito bom em colocar subtexto nas palavras que ele escreve. Vai para além do escrever bem. É deixar não dito uma coisa que ele queria dizer. E eu acho que isso é muito importante. Principalmente na escrita de poemas. Você conseguir não dizer o seu objetivo final e deixar implícito no modo que você escreve. Eu acho, assim, no teatro existe muito isso, mas no teatro ainda tem a camada da interpretação. No que eu tô me referindo aqui é você não tem a interpretação, você, no caso ele só usa palavras, ele só faz uso das palavras e ele consegue dar subtexto para as coisas. Eu acho isso incrível. Eu gostei muito, muito mesmo de ver, de ler esses poemas com esse tom mais sarcástico, irônico. Achei realmente muito legal. Quando entra na parte romântica, na parte erótica e na parte religiosa, eu realmente perdi um pouco o interesse. A parte romântica é até bem escrita, mas eu acho que não é o ponto forte da escrita dele. Até porque eu acho que, se a gente for comparar quantos poemas irônicos tem nesse livro comparado com os poemas românticos, eróticos e religiosos, tipo, se juntar os três últimos, dá a mesma quantidade do primeiro, eu acho. É, mas enfim, eu realmente não fui muito fã do. Também entra naquilo de eu não sou muito fã de poemas românticos no geral, mas eu não fui muito fã dos poemas românticos dele. De novo, eu acho que teve aquela questão de da mulher ser um objeto ou ser uma coisa, o resultado de um acordo ou alguma coisa assim, isso me incomoda realmente. É, e o erótico pra mim só foi muito desconfortável, eu não esperava ler isso no livro, tipo, é uma coisa que eu não tava esperando. E foi realmente bem desconfortável ler a parte erótica do livro. Ele. Mano, tem uma frase. Não sei se eu vou achar.
Que eu mandei pro meu namorado. Acho que não vai carregar. Enfim, que ele fala umas coisas, tipo. Enfim, não sei pra qual lado que é. Pra cá? Enfim, não vou achar. Mas que ele. Ai. Descreve as partes do falo como se fossem diferentes partes de um exército. Isso me incomoda profundamente. É, acho que o fato de ser um falo especificamente me incomoda. Mas eu não tava esperando ler essa parte. E os religiosos, ele era uma pessoa extremamente católica. Ou cristã evangélica, mas eu acho que era católica. E eu não sou lá os top maiores fãs, assim, do catolicismo, né? Então, também não me apeteceu muito. Mas, de novo, eu indo com uma visão de quero me entreter. Esse não é um livro para entretenimento, esse é um livro para estudo. Eu não tô falando que ele escreveu mal, eu tô falando que eu não me interessei tanto assim, porque eu não queria ler uma leitura, porque eu não esperava ler aquela leitura, aquele tipo de leitura. Dito isso, recomendo se você for estudar, mas desrecomendo se você for ler, porque, se eu quero ler. E, inclusive, se você for estudar, ou, tipo, se você caiu nesse vídeo aqui porque te obrigaram a ler esse livro, lê. Ele é bem interessante. Ele tem uma leitura muito sagaz. Tem um vocabulário bem rebuscado. Ele é um livro difícil de ler de vez em quando, mas eu acho que é uma boa leitura para você tanto aprender sobre o estilo barroco quanto para desenvolver um pouquinho de senso crítico. Eu acho que ele é realmente uma boa leitura. Dito isso, bora pro filme?